Alô você, querida família dos devotos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o nosso quadro Saúde e Fé. Minha gente querida, veias saltadas, vasinhos visíveis ou aquela sensação de dores nas pernas, aquele peso nas pernas, além da questão estética, minha gente, pode indicar um outro problema, problemas vasculares. E é sobre isso que vamos conversar hoje com o Dr. Edgar Meantes dos Santos, nosso cirurgião vascular, que nos recebeu aqui no seu consultório para nos esclarecer tudo sobre essa realidade vascular. Doutor Edgar, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Frei. Obrigado pelo convite. Que alegria poder recebê-lo, viu? Que alegria. Muito obrigado por nos receber. Que cantinho delicioso, minha gente. Que cantinho. É aqui que ele atende as pessoas saem felizes e contentes daqui. Doutor, né? Aqui eu estou vendo aqui no desenho na tela aqui, como é que funciona primeiramente o nosso sangue, né? O sistema circulatório, porque acho que é por isso, é daí que a gente vai entender o sistema vascular, doutor. Excelente, Frei. Assim, a gente escuta muito falar sobre má circulação, né? A má circulação é um termo muito popular, assim, ele é muito abrangente dentro da especialidade. Na verdade, quando a gente pensa na circulação, nós temos alguns tratos circulatórios, na verdade, territórios circulatórios. Temos que pensar grosseiramente num território arterial que, a grosso modo, leva os nutrientes e oxigênio aos tecidos. No sistema venoso, que é o que drena, traz de volta o sangue já rico em gás carbônico e escórias. E temos o sistema linfático, que é um sistema que, vamos dizer que pelo funcionamento do sistema arterial e venoso, vão ocorrendo extravasamento de líquidos para fora desse sistema sanguíneo, e esse líquido fica no interstício, fora do território vascular, e aí entra o sistema linfático, que funciona como se fosse uma esponja, que enxuga esse líquido e leva novamente à circulação sanguínea. Então, pensando nesses sistemas, a gente tem algumas patologias que podem ser acometidas, né? Quando acomete o sistema arterial, existem umas repercussões talvez mais graves. Com o sistema venoso é outro tipo de repercussão e o linfático também. Então, pensando assim numa má circulação, a gente realmente fica, dentro da especialidade, um termo muito genérico, né? Agora, falando de varizes, vasos, vasinhos, a gente pode falar no território venoso. Tá? Então, só para a gente esclarecer, doutor, porque isso eu estou entendendo aqui, porque ele tem uma didática boa, professor, enfim. E aí, então, quando o coração bombeia o sangue, vai distribuir para o corpo pelas artérias, volta pelas veias, é isso, né? O sistema de irrigação é arterial, de drenagem é venoso. E quando o senhor citou varizes, tromboses, isso é o sistema venoso. Venoso. A trombose venosa, ela é uma repercussão bastante grave, pode ter inclusive complicações graves, como o tromboembolismo pulmonar. Acontece a coagulação do sangue dentro do sistema venoso. Mas existe trombose arterial também, mas por outras causas, que também é grave. Dependendo da trombose, pode causar isquemia do tecido onde ele irriga, causando os infartos. Por exemplo, um problema na coronária pode dar um infarto agudo do miocárdio, um problema na carótida pode dar o AVC isquêmico e um problema no sistema arterial dos membros inferiores pode dar isquemia, levando até amputações. Então você vê que o sistema arterial, por irrigar e levar nutrientes e oxigênio, é um sistema que, quando acontece ou acomete algum tipo de doença, é uma situação muito grave, muito complicada. Mas são situações que são pacientes crônicos, com doenças pré-existentes, com morbidades graves, que isso pode acontecer. É isso que eu ia perguntar. Como é que chega a ter esses problemas mais sérios? Porque é um sistema bonito, é um sistema circulatório, fechadinho, redondinho, bonitinho, manda sangue, volta sangue, volta sangue. Mas como é que tipo de doenças podem acometer esse circuito que podem prejudicar, doutor? Assim, nós temos uma doença arterial, que é a aterosclerose, que na verdade todos nós temos, que é uma doença inerente ao envelhecimento, tá? Que é o acúmulo de gordura na parede das artérias, tá certo? E o que a gente associa de comorbidades ou fatores ambientais de risco a essa tendência de envelhecimento pode acelerar o processo. Então, a hipertensão arterial, o diabetes, o tabagismo e a dislipidemia, que é o colesterol aumentado. Tá?
Então, são fatores que favorecem a aceleração desse processo natural do organismo. Isso pode levar, dependendo de como eu falei, dependendo da artéria acometida, a repercussões importantes. Agora, o processo de alterações venosas que acontecem no corpo, geralmente nos membros inferiores, já tem outro tipo de problema. A gente pode citar o tipo de trabalho, pessoa que fica mais parada, em pé ou sentada. A genética é um fator mais importante, talvez, desses todos os fatores. Tabagismo, Entendi. o ganho de peso, a obesidade. Então, são situações que, na mulher, os hormônios femininos, né? O uso de hormônio exógeno, que são os anticoncepcionais, as gestações e até a menopausa, né? Num estágio mais avançado. Então, você vê que são situações completamente diferentes, são territórios diferentes, tá? Agora, o doutor Edgar, para quem está em casa, talvez assim, essa questão prática, de repente vai analisar a perna, ver a perna, tem aquelas veias saltadas. Perfeito. O que é isso? Já é um processo de doença, comorbidade aí, doutor? Então, vamos falar da parte venosa. A parte venosa, quando o paciente chega com uma queixa venosa, sim, a gente vai examinar, fazer um exame mais específico. E aí, quando a gente depara com situações de veias dilatadas, a gente já sabe que é uma doença venosa crônica, uma doença de varizes, né? Que tem estágios, né? As doenças venosas, ela não é uma coisa só, ela tem estágios, ela vai evoluindo também com o passar do tempo. A gente fala que é a idade, né? Contribui bastante, mas é isso que a gente conversou agora. Tem outros fatores ambientais, além da genética, que favorecem a formação. E conforme o estágio da doença venosa, vem as repercussões. Então, numa classificação que a gente fala, o CEAP, que vai de 0 a 6, 0 quando não tem nada, 6 pode ter aquelas feridas, as úlceras varicosas. Então, é um processo evolutivo, é um processo crônico que pode chegar nesse ponto. É claro que assim, a pessoa que começa a ter sintomatologia acaba procurando a ajuda antes. E aí sim entra nosso trabalho de intervir e então, não tem deixar... tratamento? Tem, todos os estágios têm tratamento. A questão é que a ideia de um tratamento é justamente interromper um processo evolutivo e tentar deixar o paciente numa situação mais tranquila para não venha ter sintomas. E, Frei, é importante frisar, doença venosa, ela é uma doença que ela é crônica, ela não tem cura. Entendi. Ela tem tratamento e depois de tratar, eliminar o que está ruim, eliminar os sintomas por conta disso, tem que fazer um trabalho de acompanhamento, tá? Para que nós não tenhamos de novo uma evolução e que isso volte a aparecer, eu tenha sintomas novamente. Tá? Ô, doutor Edgar, questões bem práticas. Assim, por exemplo, a gente sabe que o sistema venoso, você muito bem explicou, é o sistema que vai devolver o sangue pobre, etc., para se oxigenar de novo, para ir voltar pelas artérias, para ir para as artérias. Agora, a gente tem aquelas válvulas que empurram o sangue, principalmente dos pés, para voltar para o pulmão de novo. Etc. Agora, há uma artéria, uma veia dilatada, né? Aquelas, enfim. Como é que as válvulas não conseguem? O sangue fica acumulado lá embaixo? E aí, doutor? Perfeito, é isso mesmo. Essa é a doença venosa. Nós temos no sistema venoso dos membros inferiores umas válvulas que realmente fazem com que o fluxo sanguíneo seja unidirecional. Afinal, o fluxo tem que vencer a ação da gravidade. Tem que voltar, puxa para doutor, baixo. Né? Então, quando o coração bate, o sangue ele vai subir e a válvula vai abrir. E quando o coração relaxa, ele vai querer descer pela ação da gravidade. Aí a válvulazinha fecha. Então, fazendo esse movimento a cada contração do coração, existe um fluxo unidirecional. Se existe uma dilatação venosa, essas válvulas começam a se abrir e não funcionar mais. O sangue vai passar por ali. Então, quando o coração bate, o sangue vai subir. Mas quando ele relaxar, ele vai refluir. E isso, aquela luta. No final do dia, vai acumular uma situação de hipertensão venosa. Vai inchar a perna. Aí o que acontece? Vão havendo, nesse processo diário, microextravasamentos de sangue para fora dos vasos. Olha só. E esse sangue fora do vaso, ele é inflamatório. Entendi. Então vai causar o quê? Sintomas inflamatórios. Dor, aquela sensação de peso, cansaço na perna
e pode acontecer também um inchaço na perna. E nessa veia já dilatada, o que vocês vão fazer? O que o doutor Edgar vai fazer ali para fazer com que o sangue volte? Ou vai eliminar aquela veia? E se eliminar aquela veia, aquele trajeto do sangue ali, o sangue vai para onde agora? Então, a gente pensa numa ou duas veias na perna. Okay. O sistema venoso é tão rico, que a gente, quando elimina uma veia doente, o restante que existe, que estão fazendo a função deles normalmente, dão conta de fazer essa drenagem, okay. Tá? Na verdade, a gente até ajuda esse sistema quando a gente elimina um refluxo. Tá. Porque esse refluxo, como é muito rico e é uma rede muito importante, acaba sobrecarregando veias que estão nesse sistema, causando dilatações também. Então vai se espalhando, a veia ela vai cada vez mais aumentando, se espalhando por conta desse refluxo. Então, eliminando uma veia doente, a gente ajuda o restante a fazer eliminar é cortar de ponta a ponta ou fazer colocar algum produto ali dentro? Na verdade, assim, temos alguns procedimentos que podem ser feitos dependendo de cada caso, e por isso que o tratamento tem que ser individualizado, que podem lançar mão de cirurgias minimamente invasivas, como o endolaser, a radiofrequência, podemos procedimentos escleroterápicos, como a escleroterapia com espuma densa, e os procedimentos cirúrgicos convencionais, que são as flebectomias. Okay. Tá? O fato de um tratamento, quando existe uma alteração da veia, é realmente a remoção ou a interrupção do fluxo naquela veia para que não ocorra essa hipertensão, não continue com essa hipertensão. Aí o próprio sistema venoso vai fazer com que, né, o sangue vá por outras veias, por outros caminhos. A gente tira o que está dando essa hipertensão venosa, a gente acaba com a inflamação, melhora os sintomas do paciente e o sangue vai procurar outros caminhos para fazer. Como eu falei, existem inúmeros, é um sistema muito rico. Então, para quem está em casa, doutor Edgar, assim, para cuidar, se observar, se conhecer, mas não negligenciar, ou seja, procurar ajuda, uma mensagem. Vamos lá, assim, o sistema venoso, o sistema vascular, ele dá sinais de quando existe algum tipo de problema. Então, dores na perna, cansaço no final do dia, isso pode ter sinais de alguma alteração venosa. Importante procurar um cirurgião vascular de sua confiança para que exista uma avaliação, primeiro com um exame físico, depois com exames mais específicos, para que se existe ou não algum tipo de doença, ou já existente, ou que possa começar a aparecer. O importante de tudo é sempre você ter uma prevenção. A gente pensa na doença venosa somente olhando para a perna, e está errado. A gente tem que pensar como um todo. O que você faz no seu dia a dia, o seu estilo de vida, se você pratica ou não atividade física, se você controla seu peso, tudo isso vai repercutir numa situação de doença ou não da parte venosa. Que maravilha, gente! Quantas explicações hoje! Entendemos um pouquinho mais sobre essa realidade vascular necessária, fundamental, e ter cuidado, gente, assim, veias saltadas, vasinhos, dores nas pernas, procurem ajuda, viu? Tivemos a alegria de conversar com o Dr. Edgar Meantes dos Santos, ele que é o nosso médico cirurgião vascular. Então a gente agradece de coração, doutor. Muito obrigado, tenho certeza, aqui pela Rede Aparecida, que o nosso programa Família dos Devotos, muito feliz por seus esclarecimentos, assim, que ajudou a gente a cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, viu? Vascular. Estou à disposição, eu agradeço o convite. E a gente vamos ficando por aqui, estamos devolvendo para os estúdios. Alô vocês! E semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso quadro Saúde e Fé, aqui em nosso Família dos Devotos. É com vocês no estúdio!